O governo federal confirmou hoje a entrada de Minas Gerais no PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Minas deve quase 178 bilhões de reais ao governo federal. No programa, haverá a possibilidade de reduzir significativamente os juros e remodelar o pagamento da dívida com a entrega de ativos e imóveis ao governo federal, além da possibilidade de privatização de estatais como a Copasa. Ô Pedro Nascimento, agora a renegociação vai acontecer, Minas Gerais vai ter um alívio aí no seu caixa. Boa noite para você. Boa noite para você, Eustáquio. Boa noite, Mardelli. Boa noite para quem está nos acompanhando nesse último Conversa de Redação, de 2025. Eustáquio, hoje, dia 31 de dezembro, já final do ano, a gente teve no apagar das luzes essa adesão, portanto, de Minas Gerais reconhecida pelo governo federal. E vou te falar, viu? Esse é o capítulo político, assim, final da novela. Acho que foi a novela mais chata dos últimos 2 anos aí, viu? Essa história do PROPAG, porque a gente teve negociações muito arrastadas aqui em Brasília, a gente teve a presença dos governadores aqui sempre pedindo uma coisa, o governo tentando atender de certa forma, mas aí, por outro lado, negando algumas contrapartidas. Então, enfim, ainda teve a novela dos vetos, né? O presidente Lula fez alguns vetos considerados importantes pelos governadores para aderirem ao PROPAG, então teve essa derrubada dos vetos, toda a negociação com relação aos vetos. Então foi uma novela bem chata de acompanhar. Agora a gente está nessa parte final, que é a parte em que, de fato, começam essas negociações e aí o governo de Minas Gerais tem essa possibilidade de fazer essa adesão ao PROPAG. Assim, acho que essa altura do campeonato, todo mundo já deve estar assim, bem satisfeito de saber o que é o PROPAG, né? Mas não vale repetir aqui, é aquele programa em que Minas amortiza parte dessa dívida que tem aí de mais de quase 180 bilhões de reais com o governo federal. Os juros dessa dívida serão zerados e aí parte dessa dívida é usada para investimentos em segurança, educação e tudo mais. Agora, um ponto muito importante, Eustáquio, só dando um comentário final aqui a respeito do PROPAG, é que parte desses decretos foram derrubados, colocava a possibilidade de o governo abater com fundos com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Nacional, o FNDR, que é um repasse muito importante que o governo federal faz para os estados. Então, parte desse fundo caiu e com isso Minas Gerais vai conseguir abater um valor aí de quase 30 bilhões de reais nessa dívida. É importante. Agora começa essa discussão a respeito de privatização de Copasa, CEMIG, enfim, tudo que o governo tentar vender, porque vai precisar abater um valor significativo, né? 180 bilhões de reais é uma dívida que Minas Gerais deixou de forma irresponsável chegar nesse patamar. E o mais curioso disso, Mardelli Couto, é que a dívida começou lá na década de 90 e quanto mais Minas Gerais pagava, mais a dívida aumentava. Boa noite para você. Exatamente, Eustáquio. Boa noite para você, boa noite ao Pedro, aos nossos ouvintes. Lembra muito a dívida de Minas, Eustáquio? Pra gente usar um exemplo bem popular, a gente tem algum problema financeiro ali e entra eventualmente no rotativo do cartão de crédito. Aí você chega a um ponto que você não está pagando mais a dívida, você está pagando juros sobre juros, e a dívida essencial, a dívida originária vai crescendo. O rotativo do cartão de crédito é um exemplo bem claro, bem simples para o ouvinte entender como estava a dívida de Minas. Começou lá na década de 90, como você disse, e olha quantos governos já passaram por Minas Gerais. Tivemos a Anastasia, tivemos Aécio Neves, Fernando Pimentel, governador Romeu Zema, e agora, finalmente, para o bem de Minas Gerais, um desfecho. Embora, Eustáquio, muitos integrantes aí da classe política de Minas Gerais tentaram atrapalhar de alguma forma essa discussão, se politizou muito a questão do PROPAG, o que não deveria ter sido feito. Mas apesar disso, nós temos que destacar aqui 2 papéis que foram fundamentais para o PROPAG avançar e a gente chegar a esse ponto que estamos hoje. O papel do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, e também do então presidente do Congresso Nacional, senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, do PSD. São 2 políticos jovens de partidos diferentes e que não entraram nessa briga de politização. Porque, de um lado, a gente tinha o governador Zema já em clima de campanha, fazendo críticas ao presidente Lula. Toda vez que o PROPAG avançava na Assembleia, o governador Romeu Zema parece que desconectado com as negociações que estavam sendo positivas, dava uma declaração na rede social, falava algo em uma entrevista, extremista
estremecia a relação, a ponte que o Pacheco e o Tadeuzinho estavam construindo. O Zema lá estremecia essa relação com uma declaração polêmica, muitas vezes criticando o governo federal. E para a gente ser justo, o governo federal às vezes também atacou o governador Romeu Zema. A gente destaca aqui, por exemplo, ministros como Alexandre Silveira, o próprio ministro Haddad, também o presidente Lula em alguns momentos entrou nesse embate com o Zema, em alguns momentos acompanhando a cobertura na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu fiquei muito tempo, eu pensei que o Propag não fosse avançar por conta dessas brigas, mas destaco aqui papel fundamental do Pacheco, do Tadeuzinho, que se afastaram dessa politização, dessa polêmica rasa e fizeram algo importantíssimo para Minas Gerais, que é essa negociação dessa dívida de mais de 170 bilhões de reais. Como eu usei o exemplo do cartão de crédito, Eustáquio, vou terminar falando sobre isso. Você, ouvinte que está me acompanhando agora, sabe que quando você está devendo muito dinheiro no cartão de crédito, muito mais do que você recebe, você não consegue pagar talvez a conta de luz da sua casa, não consegue pagar a conta de água, pode não conseguir se alimentar muito bem, você entra naquela bola de neve, atrasa a prestação do carro, o aluguel. Então, quando você está com a dívida equilibrada, mesmo que ela esteja parcelada a longo prazo, o equilíbrio te dá previsibilidade, o que Minas Gerais precisa, Eustáquio. E na verdade, Minas Gerais ficou sem pagar as parcelas da dívida desde 2018, 2019, depois que o então governador Fernando Pimentel conseguiu no Supremo Tribunal Federal uma liminar para impedir, para suspender o pagamento dessa dívida mensalmente. E esse foi um dos motivos pelos quais Minas Gerais conseguiu dar uma equilibrada aí nas suas contas, regularizar salário de servidor, 13º, enfim.